disso aqui, que foi esse aumento absurdo do dólar hoje, dia 18 de dezembro, ele bateu 6,27. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Eu sei que tem uma galera bolsonarista aí ventilando que isso é consequência do governo Lula, mas vamos por partes, tá? Porque isso aqui tem cenário internacional, mas isso tem uma especulação brutal, tá, do mercado. E essa especulação do mercado, ela é muito mais perigosa do que as pessoas imaginam. Primeiro, como eu já comentei aqui, a gente tem um dos piores cenários internacionais de projeção de futuro. Ninguém vai ser ingênuo e falar que, olha, o mundo está mega tranquilo para investir. Não, não está. Nós estamos na iminência de uma grande guerra mundial, essa que é a verdade, e qualquer pessoa que trabalha com o mercado financeiro e que seja séria sabe disso. A gente tem uma possibilidade muito grande de colapso do Oriente Médio. Colapso do Oriente Médio tem relação direta com várias questões, principalmente petróleo. Isso pode atrapalhar bastante o mercado. A gente tem governos na Europa desmoronando. Um dos principais governos europeus que está desmoronando é o governo alemão, tá, gente? O governo está sendo dissolvido para chamar novas eleições. Então o cenário internacional não é bom. Além disso, os juros americanos continuam altos, apesar de uma baixa de 0,25 hoje, eles continuam altos. E a gente tem a entrada do Trump, que promete um governo bem protecionista, aumentando tarifas, prometendo tarifas contra o México, contra o Canadá, e inclusive prometeu aumento de tarifas contra o Brasil. E sim, isso cria um cenário internacional confuso e perigoso. Então só isso já faz o dólar ficar alto. Mas esse valor aqui, meu querido, não tem a ver nem com a administração brasileira nem internacional. Tem a ver com especulação financeira das bravas. Eu vou traduzir de forma bem leiga. Tem a ver com chantagem do mercado financeiro. E eu vou explicar por que eu tô falando isso. Alguns anos atrás, quando a Dilma caiu, quando rolou o impeachment da Dilma, antes disso, 6 meses, foi criado um cenário de recessão que, na verdade, não existia antes da criação desses cenários. Os indicativos estavam bons, a aprovação dela estava boa, e de repente tudo aí começou a dar o caos, o dólar começou a subir do nada. Já era especulação, mas a gente não tinha nessa internet tão desenvolvida para alguém falar assim, gente, esses números não são normais. Isso criou para a população uma sensação de que o governo estava colapsando e, consequentemente, as pessoas foram para a rua, fizeram aquela burrada de apoiar o impeachment, caiu a Dilma, entrou Temer, entrou Bolsonaro, o Brasil foi só água abaixo. Todas as pesquisas mostram que a aprovação do Lula está maior do que a reprovação. E, de acordo com a análise histórica, é uma das melhores aprovações nesse período do governo, que é o meio do governo, que normalmente a aprovação vai pro buraco, tá? Mas não foi isso que irritou o mercado financeiro, não. Foi feita uma pesquisa de opinião presidenciável. Essa pesquisa da Quest. Nessa pesquisa, todos os candidatos da extrema-direita foram colocados e também os candidatos da esquerda, como o Lula e o Haddad. O Haddad já sendo apresentado como sucessor do Lula. Pasmem, o Lula ganha, obviamente, todos os candidatos, desde Bolsonaro, Caiado e Tarcísio, que é a grande aposta do mercado para substituir o Bolsonaro. Mas o que deu tremedeira no mercado é que o Haddad também ganha de todos, inclusive do Bolsonaro e do Tarcísio. Ou seja, o mercado, a gente chama o mercado, a gente sabe que a elite, ela não vê saída democrática da esquerda ou dos progressistas do governo. Porque como é que vai sair se todo mundo está dizendo que até o Haddad ganhou? Ou seja, se o Lula não se candidatar, ou se o Lula vier no segundo turno e depois vier o sucessor, seriam mais ou menos 8 anos ainda de governo progressista de esquerda, fazendo coisas que o mercado não quer. Então o que o mercado faz? Bora criar um cenário que crie um temor na população e que leve o país a uma recessão. Então começou um processo brabíssimo de especulação nas bolsas brasileiras. Por isso, a bolsa começou a cair e o dólar começou a disparar e nada controlava o dólar. Ah, mas Bia, o Brasil está colapsando. Tá não, meu amigo. Ontem a gente conseguiu aprovar a reforma tributária histórica depois de 40 anos que zerou todos os impostos do quê? Da cesta básica. Além disso, o Brasil foi o terceiro país que mais cresceu no último trimestre no mundo inteiro. Sem contar que o índice país está excelente e a gente tem uma visão internacional muito positiva. Ou seja, o mercado não tem por que ter esse papinho de nós estamos inseguros com o futuro brasileiro. Na verdade, o mercado não quer o Lula, mas como o mercado sabe que o Lula não vai ser pela democracia, o que ele faz? Ele cria um cenário que vai levar o Brasil a uma recessão, e essa recessão vai ser sentida próximo do processo eleitoral. Mas aí em 2025 fica o caos, e aí cria todo um cenário para quê? Para o impeachment do Lula. Só que a gente não é otário como há 10 anos atrás. Isso aqui, gente, é totalmente artificial, mas vai dar muito ruim para nossa economia e a gente vai sentir isso no nosso prato, a gente vai sentir isso nos carros, a gente vai sentir em todos os lugares porque o dólar acaba comandando tudo. Um grande problema dessa história é que isso aqui, que é uma especulação financeira para criar um cenário muito ruim do Brasil, para dar a entender que o país está colapsando e criar uma recessão em 2025, pode afundar o Brasil inteiro.